Bom, bem-vindo a todos mais uma vez. Agora é oficial, estávamos nos avisos antes. E hoje estamos no final do nosso módulo de gestão de risco. É a nossa última reunião. É uma reunião, do meu ponto de vista, onde a gente vai recapitular muita coisa e, obviamente, aperfeiçoar tudo que a gente aprendeu, fazendo algumas práticas, alguns exercícios. Isso vai ser um dos módulos que eu mais gostei de fazer, honestamente. Para mim, na verdade, foi o que eu mais gostei de fazer até então, porque de fato eu passei tudo o que eu gostaria de passar para uma pessoa que chega do zero e não sabe nada sobre como é que o mercado se comporta, como as emoções do trade são, quais são os tipos de risco que envolvem. Mesmo você sendo uma pessoa controlada, você tem que conhecer os outros tipos de risco e como lidar com essa situação. Então, esse é um dos módulos que foram mais completos, desde mentoria particular para mentoria em grupo. Mentoria em grupo, o Oscar sabe, não deu para poder passar tudo. Mentorias particular, as pessoas pedem para fazer 4, 5 aulinhas só, e esse módulo a gente teve 2 semanas. Então é muita coisa, muito completo, e eu consegui passar isso pela primeira vez inteiramente, sem a pessoa dizer, não, não quero ver isso, não quero ver aquilo, não. Passei inteiramente. É o melhor módulo para mim. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente viu, vamos fazer uma recapitalizaçãozinha aqui até as 19h30, coisa de 15 minutos, e a gente já entra no nosso novo tópico. Hoje a gente vai ver como montar um plano de risco estratégico individual para cada um. Cada um aqui que está na comunidade vai, com base nessa recapitulação, tentar entender o que é melhor para você. Não sou eu que vou impor o que é melhor para você. Eventualmente eu vou dizer o que eu acho que é melhor para mim. Então a gente já viu o que é a definição de risco, né, de gestão de risco, e a gente quer só minimizar os riscos, porque não tem como excluir todos os riscos. A gente falou isso na primeira reunião, que nunca a gente vai conseguir zerar todos os riscos. A gente sempre vai ter alguma coisa que foge do nosso controle, seja o tempo, seja ações divinas, ou seja as emoções, como propriamente dita. Avançando mais um pouco, todos vendo uma tela muito bem aqui hoje, eu acho que se ficar tudo certo, seguiremos aqui sempre. Depois deixa só um ok aí, se todo mundo tiver com a tela ok. Bom, a importância, né? Proteção do capital. A principal função aí, a gente sabe que é proteger o nosso capital. Nossa principal função dentro da gestão de risco não tem outra coisa a não ser proteger o nosso capital. Não é ganhar muito dinheiro, não é ganhar dinheiro consistente. A única coisa que você tem que ter em mente é como proteger. E o fato de você tomar um stop já é uma proteção. O fato de você sair antes de chegar nos alvos é uma proteção. Eu nunca falei dessas técnicas de subir o stop automaticamente, porque a gente vai ter uma aula sobre isso no mercado futuros. Tem ferramentas que o stop anda sozinho. A gente não precisa estar subindo na mão, então vocês vão curtir isso. Chama-se Stop Train. Então a gente vai passar por isso. Obviamente, para ter isso, a gente precisa ter uma boa estabilidade emocional. E claro, com tudo isso, você acaba tendo uma sustentabilidade aí ao longo do prazo. Deixei várias referências de livros, eu gosto sempre de voltar aqui porque bons livros, boa parte desses livros estão disponíveis no nosso acervo. Eu deixei no nosso acervo fechado aqui na área dos diamantes. Por favor, explorem o Discord, a plataforma está aí para a gente explorar. E eu coloquei vários e-books que estão disponíveis ali na internet. E um deles é esse Trade in the Zone, do Mark Douglas, e eu acho esse livro simplesmente fantástico. Ele reflete muito do que eu passo para vocês aqui constantemente, porque ele usa bastante o gerenciamento de risco na sua literatura. Outro livro que eu deixei foi o do Nassim Taleb, né, The Black Swan. Ele nunca viu esse livro, provavelmente está perdendo muito de ver. É um livro que não tem nada a ver com trade, mas é um livro que ensina bastante a lidar com as emoções e com os riscos ao nosso redor. E então a gente falou sobre recompensa, que nem tudo é prejuízo, nem tudo é risco, basicamente. Nós também temos que sair com grana, sair com lucro, pagar as operações. E o Alexandre Elder tem um livro muito bom que é o Comment My Trade Wrong, onde ele fala bastante
sobre como realizar lucros nas operações. Ele tem um contexto interessante, não vou recitar as falas dele, a gente já viu muito sobre isso aí nas primeiras reuniões. Só estamos fazendo aqui um adentro antes de a gente entrar no nosso tema. O Warren Buffett é um outro grande, apesar de não ser um trade, mas ele é um grande investidor. Muitos chamam ele do pai do juro composto porque ele entende como fazer o dinheiro trabalhar. E eu queria trazer uma ilustração do texto dele, justamente porque você não pode ficar correndo atrás de trades e trades e trades em trades. Você tem que também deixar que o dinheiro trabalhe para você. E existem formas de fazer o dinheiro trabalhar para você. E uma das formas que eu gosto muito é usando bots, é utilizando ali ferramentas. Não precisa ser DeFi, rendimento, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de ainda ser na nossa área de traders, só que em vez de eu estar monitorando essas ações, eu posso automatizá-las. Em setups quantitativos é justamente onde a gente tem esse poder de automatizá-las, né? Então eu trouxe o Warren Buffett como referência para isso. Muito obrigado aí para quem disse que está tudo bem com áudio e imagem. Então eu acho que hoje vai ser fantástico. Bom, falamos também aí sobre os tipos de risco, né? Tivemos bastante tipos de risco na nossa lista, e o primeiro que a gente falou sobre mercado, que é a flutuação, é o risco de uma moeda deixar de existir, tudo aquilo que a gente já vinha falando sobre como deixar um bom stop, um take profit, a volatilidade desses mercados, mudanças e etc. Então, esse é um risco voltado para o mercado. Nós temos também os tipos de risco operacionais, que são aqueles riscos associados a operações do nosso processo mesmo, falha de técnica que a gente tem, ou falta de conhecimento no ativo que está operando, pode ser até uma análise fundamentalista que você não levou em consideração. Enfim, são os riscos que nós temos ao fazer as operações. Temos o risco do mercado, que é antes de fazer as operações, temos que estar atento, e temos o risco da operação, ou propriamente dito na hora que a gente está montando ela. Falamos também sobre risco psicológico, que para mim é um dos que mais pesou na minha jornada, não é novidade. Inclusive, ontem eu abri mais um pouquinho do meu coração naquela live e, sinceramente, cada vez que eu abro, falta um pedaço de mim, eu fico muito vazio, durmo mal, tenho pesadelos, é incrível isso. E eu constatei ontem novamente. Mais uma vez eu tive pesadelos muito ruins, porque não é um tema que mexe muito no meu emocional. Então isso já mostra que eu ainda não curei completamente, mas eu consigo lidar de uma forma que eu estou me dando, é não ficar falando muito. Então aqui tem aqueles riscos de você se emocionar no trading, e eu tento trazer isso para vocês, não? Quando vocês estão fazendo o trade, não se emocionem. Eu sei que é difícil controlar isso, mas com o tempo, a prática leva à perfeição. Quando você ganhar, fique feliz, mas não fique muito emocionado, porque quando você perder, a tristeza toma conta de você e aí você vai perder a razão de fazer muitas outras coisas ali para reaver o capital, e muitas vezes não vai dar certo. Falamos de uma técnica aqui de Mindfulness, onde a gente estuda ali alguma coisa, mas com atenção plena, né? Então, só para a gente voltar para cá. O medo de perder também é algo muito poderoso. Então, a gente falou sobre psicologia de trading, as emoções que a gente tem no trading, medo, pânico, ganância, euforia. Todas essas emoções também fazem parte da teoria de Dow, das fases da teoria de Dow. A gente falou um pouco sobre a teoria de Dow no módulo inicial, e eu pretendo voltar nesse módulo de novo na análise técnica para reforçar alguma coisa e trazer outros temas que eu não abordei lá. Então, provavelmente a gente vai ter alguns reforçozinhos durante as próximas semanas. E isso, como isso impacta nas nossas decisões, né? Então, essas emoções devemos excluir. Falei de algumas técnicas para poder gerenciar essas emoções, como, por exemplo, a Mindfulness, que a gente falou, que dá atenção plena, foco. O Journal, que é para a gente fazer as anotações. Deixei como referência uma planilha onde você poderia colocar, inclusive, seus sentimentos. Caso vocês tenham dúvida, não se preocupe, a gente vai para o próximo módulo de trabalhar ali com mercados futuros, e nesse módulo a gente vai ter que operar utilizando as planilhas. Então, não se preocupe com isso. Então, falamos sobre como planejar um bom trade do começo ao fim, stop, risco-retorno e etc. E na segunda semana, né, passamos aqui por identificações de risco, como identificar os diferentes tipos de risco, medição de risco e análise de risco.
Não vou entrar muito nesses critérios, eu vou até avançar um pouquinho, porque essa foi uma reunião mais prática. Falamos ali sobre bandas de Bollinger, sobre Drawdown. Vocês lembram desses assuntos aqui? Então passamos para todos esses cálculos e etc. Mais na frente vimos o site do Quanto Brasil, onde a gente viu as estratégias, que é o nosso próximo módulo agora, setup quantitativos. Então, iremos voltar bastante sempre no Quanto Brasil. Falamos sobre técnica de mitigação, como fazer estratégias para diversificar o portfólio, lembra, comparando uma moeda com a outra. Falamos sobre o uso de planilha para poder proteger seu capital. Mostrei a minha planilha de gestão de risco, que a gente vai trabalhar com ela hoje, que ela já está aqui também. Falando dessa planilha aqui, onde a gente aprendeu a colocar as operações e colocar qual é o risco máximo que a gente quer expor do capital, preenchendo isso daqui. Hoje a gente vai fazer mais um exercício como esse. Deixei referência de bons livros para vocês lerem novamente, como o Alexandre Elder, onde ele fala ali da importância de manter-se dentro da operação com 1 a 2% do seu capital total, apesar de eu não gostar da ideia do capital total para uma operação, e sim um capital total à soma de todas as operações. Vocês lembram disso certamente. Mas hoje a gente vai fazer o estudo utilizando essa visão de 1 a 2% por operação para que a gente possa preencher essa planilha com um capital médio ali de 8% total. Eu já vou explicar quando a gente for montar a nossa grade de gestão, né, a nossa própria política. Aí você vai decidir se você quer 8, se você quer 5, se você quer 4. E com base nisso, você também vai ter que adotar um risco entre 1 e 3% dessas operações. Bom, avançando um pouco mais, falamos sobre o Van Trapp, Trade You My, não, Why, Trade You Way to Financial Freedom, mano, às vezes eu esqueço como é que lê as palavras, mas que meu inglês é ruim não. Van Trapp, ele é conhecido por utilizar a importância também de 1 a 2% no capital de gestão de risco e é um bom livro, eu recomendo. Mike Douglas também, já estamos aqui, passamos muito por ele. E aí veio uma das aulas mais práticas que nós tivemos, que é Stop Loss e Take Profit, e fazendo os ajustes dessas operações. Hoje a gente vai fazer mais uma vez um exercício de preenchimento da planilha e vamos encaixar novamente uma operação demo ali, utilizando essas mesmas estratégias para você montar o seu plano de gestão. Então falamos sobre a importância de deixar os stops, como o Mark Douglas costuma dizer, deixar 2 stops, 2 fundos prévios, né, seu stop em 2 fundos prévios, ou acima de um ponto estratégico, abaixo do ponto estratégico, se for de venda ou de short. Aí entramos na ciência mais profunda da gestão de risco, onde eu explico para vocês que a assertividade não é sinônimo de lucratividade. O que realmente importa para a gente é o payoff. E que o payoff é o que vai determinar se você vai se manter vivo no mercado ou se você vai ser mais um que entrou para as estatísticas. Caso vocês não lembrem do payoff, nós poderemos depois fazer mais um exercício. Vai dar bastante tempo hoje, galera. Hoje eu pretendo finalizar um módulo, então vai ser 1 hora e meia ou mais, até 2 horas aqui de reunião, tranquilamente. Nem que eu entre na live às 9. Hoje é sábado, então a gente vai fechar esse módulo com muita prática. Para quem chegou depois e não viu nada disso, faz o seguinte, volta na plataforma e assiste às reuniões de agosto. Lá tem tudo completo. Tá tudo num roteiro muito interessante para vocês finalizarem. Bom, falamos sobre o payoff, que quando você busca fazer algum nível de acerto maior, basicamente a gente tem alguns problemas. Por exemplo, se você quer ser muito assertivo, você tem que tomar alguma dessas decisões. Uma, ou você encurta os alvos, e isso vai fazer você ter um nível de acerto maior, uma vez que você chegou em alvos muito rapidamente. Não dá tempo do mercado retroceder e você acaba saindo bem. Ou você deixa um stop longo, de maneira que, da mesma forma, você tem ali os alvos no mesmo local, mas o stop muito além do que deveria. Só que quando você faz isso, também diminui o payoff. A gente viu isso e hoje vai rever também.
E para aumentar o nível de acerto, né, a gente tem outras opções. Encurtar os alvos, alongar o stop ou adicionar o filtro, né? Lembra que a gente botou ali, tipo, heading dos trades, canais de Keltner, qualquer outro filtro que fosse necessário, média de 80, qualquer coisa que pudesse sobressair para dar uma certeza a mais. Isso daqui melhora bastante nosso número de acerto, mas diminuía a quantidade de operações que nós tínhamos ali durante o período. Bom, Take Profit, a gente fez o uso de realização parcial, nada demais. Passamos aqui também por explicações de realização parciais, porque isso é bom, né? Deixa a gente agir sem ganância, porque nós temos ali uma disciplina de seguir todos os alvos, uma vez e meio, duas vezes e meio, e a gente vai ver isso na prática novamente, preenchendo a planilha para poder montar o seu plano de estratégia. Sobre o stop, falamos que um stop muito curto é um dos principais erros que todo mundo comete. As pessoas não querem tomar um stop, colocam um stop muito curto, e isso é um dos motivos que faz todo mundo acabar desanimando o mercado. Quando não é isso, são take profits muito altos, irrealistas, nunca está satisfeito com o lucro, então basicamente a gente pode resumir essa frase nisso, você nunca está satisfeito com o lucro, ou a ignorância, né, de como fazer isso de forma correta. Bom, mais na frente a gente viu um pouco mais sobre o stop, como a gente sair dessas armadilhas, falamos sobre expectativa matemática, que é a causa real do que você tem que fazer, não é assertividade, e não só o payoff, mas sim saber como é que anda a sua expectativa matemática para saber se aquela estratégia que nós escolhemos, ela é uma estratégia rentável ao longo dos tempos. Não faz nem muito tempo que vimos isso, então não vou ficar prolongando muito. Tem um cálculo da estratégia, a estatística matemática e por aí vai. Bom, adiantando mais um pouco, falamos sobre expectativa matemática, um dos temas maiores. Falamos sobre o plano de emergências, teste de estresse, disponibilizei com vocês um indicador. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o indicador para explicar um pouco mais, então não se preocupe, vai entrar no módulo de gestão de risco essas próximas aulas. E aqui foi o tema da reunião passada, uma das melhores que a gente poderia ter, que é o próprio risco de ruína, é a base do quão que você está preparado para ser trader. Vimos algumas ferramentas que hoje vamos ver essas mesmas ferramentas. Usamos cálculos para poder fazer isso. Existem várias fórmulas de cálculo. Vimos a mais simples. Tem uma mais simples ainda que essa, mas honestamente eu acho essa daqui mais didática. Porque isso aí seriam suas perdas médias, dividido pelos seus ganhos médios, elevado à sua taxa de acerto ou erro, nesse caso, taxa de erro. Quando eu digo taxa de acerto ou erro, é porque se você vai utilizar uma taxa de acerto aqui, então as perdas médias e ganhos médios tem que inverter também. Você teria que colocar aqui seu ganho médio dividido por perdas médias. Mas não vou entrar nesse médio de como que a fórmula funciona, porque basicamente a gente já viu uma. E agora chegamos ao ponto interessante da nossa jornada. Semana 8, semana final. Desenvolvendo aí um plano de como criar um plano de gestão de risco que se adapte ao seu estilo de trade. E eu sempre faço essa pergunta e ninguém sabe me dizer qual é o seu estilo de trade. E eu peço que vocês participem dessa vez agora. Inclusive, eu vou até... Tem alguns que estão silenciados. Eu vou desilenciar vocês nesse momento aí. Eu tô vendo que tá silenciado. Até o Vitinho, cara. O Vitinho tava silenciado, coitado. E se tava silenciado, ele não consegue falar nem com ninguém no privado. Bom, qual é o seu estilo de trade? Vocês já identificaram o seu estilo de trade? Vocês já sabem se você é scalp, se você é swing trade ou position trade? O que é que vocês têm ideia quando vocês... Buba, eu não sei porque eu tô aprendendo agora e eu nunca nem operei. Não, beleza. Se você tá nesse nível, nem precisa responder. Mas os que já estão aqui, qual é o seu estilo de trade? O Oscar está dizendo que é longo prazo. Médio e longo prazo. Swing trade, propriamente dito. Então, se o swing trade é a sua operação, a gente vai ver aqui quantas operações você consegue
fazer no período de um mês, Oscar, para a gente poder montar um plano de gestão de risco para você. Ó, o Tigov está colocando ali também que é um swing, então eu acredito que muitas pessoas aqui vão nessa pegada. Me enxergo como um position, pronto. Esse daí é que pode ter uma gestão de risco um pouco mais elevada ainda. Por exemplo, você pode colocar facilmente ali 8% do seu capital nas operações, porque dá tempo de você reagir. Sou baiano, não gosto disso, não gosto de uma swingueira. Boa. A Vânia está dizendo que eu acho que swing, mas eu quero experimentar mais para ter certeza. Pretendo adotar um swing também, um JB. Perfeito. Então acho que muitas pessoas aqui estão enviesadas com o seu mentor, que o seu mentor fala muito sobre swing trade. Eu acho que muitas pessoas querem seguir nessa jornada do swing. O Ronaldo, né? O Ronaldo é o nosso trader. A Mari tá falando assim, swing por falta de tempo. Essa foi uma das melhores respostas, para falar a verdade, tá? Porque Mari, ela não tá indo pelo gosto de operar, mas sim pela realmente a necessidade. Se você tem tempo, bom, talvez você acabe até não gostando de fazer swing, fazer scalp, mas se você tem tempo, talvez seja melhor. Se você tem muito tempo, o scalp é uma das melhores opções. Eu opero scalp nem fudendo. Só quando o mercado está muito bom. Mas eu gosto do scalp, não tenho assim nada contra o scalp. Até porque os scalps são muito rápidos. E aí minha gestão de risco pode fazer se expor até um pouquinho ali por maior em cada trade, justamente por ele ser rápido. Vocês vão ver isso agora. Pergunto quando o mão de alface acontece, interfere um tipo na operação? Bom, se o mão de alface acontecer com lucro, não tem nenhum problema. Se o mão de alface acontecer no prejuízo, aí tem muitos problemas, porque você não esperou fazer a estratégia chegar ou em um alvo ou retroceder no stop. Então você não tem como saber se aquela operação daria certo ou não. E nisso você estraga a sua estratégia, né? Porque você não tem a expectativa matemática, você não sabe quanto ganharia ou quanto perderia. Então, mão de alface dessa forma é ruim. Tá dando eco? Deixa eu ver aqui. Será que é o Gleison? Deixa eu silenciar ele de novo aqui. Ainara, tu tá mutada, né, amor? Tá com o teu microfone mutado, então acho que era o Gleison. Buba com eco. Bom, tirei. Eu acho que era o Gleison que tava vazando. Tem mais. Era ele mesmo. É o único que tá com o microfone aberto. Bom, então, grande maioria swingueira, não é isso? Todo mundo tá fechado no swing. Vamos que vamos então. Então não temos mais apresentação, já demos uma resumida, levei pouco mais ali de 8 minutos em cima do que eu gostaria e agora a gente vem para o que realmente nos interessa. Não é com pouco ainda? Não tem ninguém aberto e eu não estou vazando meu som, não tá ouvindo meu som. Teu tá aberto? Então eu vou te mutar aqui, bom. Silenciei a Inara, vê se o eco acabou. Todo mundo certinho agora aí. Sem eco. Opa! Então era a Inara mesmo. Como é que tava aberto? Clica aqui embaixo. Tá um xizinho assim? Tá. Beleza, não tem problema não. Boa! Então, se todo mundo está alinhado mais pro lado de swing, vamos falar um pouquinho sobre swing. E se alguém depois quiser um pouco mais de detalhe, não se preocupe, ainda hoje a gente vê tudo isso. Eu trouxe diversas ferramentas ao longo das nossas reuniões. Falamos sobre o risco de ruína, que foi a nossa última estratégia, nossa última apresentação, na verdade, onde a gente soube como calcular um risco de ruína de um determinado setup. Entendemos que qualquer coisa, segundo o Storm, acima de 1 aqui, né, 0.01, é ruim, porque isso traz para a gente 1% de chance de quebrar. E o Storm não aceita 1% de chance de quebrar, nada acima disso.
Falei que também vi alguns livros, né, que eles recomendam ali não subir acima de 5%. Bom, honestamente eu fico com os livros de 5%, apesar de não contrariar o meu mentor, mas sim porque eu entendo que é um gosto dele, e um gosto para mim, ele é pessoal. Eu sou mais o tipo de pessoa que gosta de ler e chegar a uma conclusão racional. E a minha racionalidade diz que até 5% é uma boa probabilidade que você tem de se manter arriscando uma estratégia, mas não estar tão exposto a quebrar o seu capital. E também eu joguei muito jogo de MMO, e eu sei que para poder tirar algum item dourado, né, o que é de 5% de chance, é quase impossível acontecer. Eu já cachei muito jogo de MMO e nunca consegui tirar um item dourado, então 5% de chance não é nada. Bom, já vimos aqui também uma projeção do capital, quando você está perdendo, né, trades consecutivamente ali, com um risco de 1,5%. Nós vimos isso aqui acontecendo, trazendo um prejuízo grande para o seu capital e podendo entrar em risco de ruína a partir do momento que você ultrapassa os 30%. Então, existiria uma forma que era diminuir o quanto você perde por trade para que você possa durar um pouco mais dentro do mercado. Falando sobre isso, já vi nessa estratégia. Eu já falei sobre isso daqui, mas agora a gente vai rever novamente. Essa é a parte importante. Por exemplo, todo mundo aqui se identifica como swing trader. Bom, quantos trades você acha que um swing trade consegue fazer em uma única moeda? Isso não é uma pergunta retórica. Faz assim uma suposição, como swing trade, que passa ali em média de 3 dias a 15 dias dentro de uma operação. Quantos trades vocês acham que dá para fazer com uma única moeda? 2, 3, o que mais? 30 no ano. Perguntei no mês, mas tá tudo bem, deu para entender. JB Moreira tá ali tentando digitar alguma coisa. Mercado bom, no máximo 2, no máximo 2. Na grande maioria tá seguindo, tá sendo follow to, né? Seguindo o próximo. Bom, e se eu dissesse a vocês que na maioria das vezes nenhum a gente consegue fazer completamente dentro de um prazo de swing trade? Vocês ficariam chocados? Ó, a Mari falou algo ali. Acho que um. Um seria o mais próximo. Na maioria das vezes, o mercado ele não está lhe dando trade, o mercado não está favorável para trade. Na maioria das vezes, o mercado está se protegendo. O mercado não está favorável para trade. Vocês, há quanto tempo a gente está junto aqui? Uns 3 meses, praticamente. A gente só fez o quê? 2, 3 operações. Na Solano, no Ethereum e no BTC, e de lá para cá, todas as outras que a gente tentou fazer foram prejuízos. Por quê? É exatamente isso. Nossas operações, elas precisam que o mercado seja favorável. E a primeira coisa que eu vou trazer para cá, para ilustrar isso, para que vocês possam ver do que eu estou falando, é uma escolha de um setup, certo? Eu vou pegar aqui, como exemplo, a Pendo. Lembrando que para quem é swing trade, no mínimo um período de 4 horas. Bom, 4 horas seria o dia que você procuraria operações em trading. Vou tirar a Elliott, vou tirar o mestre da liquidez, vou tirar o mestre das tendências. Última operação boa que nós tivemos aqui, não importa se eu estou usando o setup ou não. Olha quando foi isso. Foi dia 24 ali. 24? Não. Dia 5 de agosto de 2024. A gente passou 20 dias para poder sair nesse alvo completamente. Isso foi um trade. Qualquer coisa no meio do caminho é outro trade, mas o trade mesmo iniciou aonde? Aqui. Foram 20 dias. Nos outros próximos dias que se sucedeu, nós tivemos aí uma queda ativo, não favorecendo o trade. Estamos caindo a 12 dias. Ou seja, operamos durante 20 dias, estávamos dentro de um trade e agora estamos há quase 15 dias esperando por um outro trade. E quando eu estou falando isso no sentido de que, deixa eu voltar para a tela aqui do social, pronto.
E quando eu tô falando... É exatamente isso. Agora você falou uma coisa interessante, era isso que eu ia falar. E quando eu falo isso, eu estou falando no sentido de trade universal, trade para todo mundo. Trade onde o institucional pode comprar, trade onde o ETF pode comprar, trade onde os futuros também podem comprar. Agora você entende se eu tentar shortar um mercado. É um trade que não é muito universal, nem todo mundo pode fazer isso. Por quê? Quem opera esporte não pode fazer isso. Então essa não é um trade. É um trade, sim, mas não seria uma modalidade onde você pode utilizar um setup, quantificar isso, porque a maioria dos setups que você vai escolher para quantificar, você vai ter uma direção bem definida. Ou você vai operar quando estiver caindo, ou você vai operar quando estiver subindo. Nenhum dos setups que você vai tentar quantificar, você vai fazer os dois simultaneamente. Ou você vai ter um resultado positivo para quando o mercado estiver subindo, ou você vai ter, beleza, Ronaldo, até mais. Ou você vai ter um mercado negativo para quando o mercado estiver subindo. E aí seria melhor ter operado shortando. Porque se eu pegasse aqui, vamos quantificar a minha estratégia a partir desse momento aqui até o dia de hoje. Estou falando de testar um setup 200 dias. E testando esse setup durante 200 dias, eu testei esse setup para long. Percebe que eu só operei durante long mesmo. Poucos períodos, até 48 dias foi só o que eu operei. De lá para cá, se eu tivesse usando essa mesma estratégia para long, eu teria devolvido tudo. Então, boas estratégias precisam ser definidas com relação à tendência. Quando eu falo nunca opero contra a tendência, eu estou falando sobre isso. Não estou dizendo que quando está caindo eu não opero. Se é a tendência de baixa, eu vou virar o meu setup. Mas você percebe que eu não consigo mais quantificar essa mesma estratégia que eu estou fazendo para long, então ela parou de existir. Então, no período de um ano ou mais, começando daqui para lá, 163 dias foram de altas e eu tive o quê? Mais um bocado em baixa. Se eu fosse botar um ano, seria meio a meio, 430 dias por ali, 300, seria para ser menos. Mas seria baixa, alta, e depois faz o chá, ajuda mais o chá. Chazinho quentinho, cara, ou gripe forte. Então, para um swing trade, ele tem que seguir uma estratégia. Voltando para o Quant Brasil, qual é a estratégia que você escolheria? São muitas estratégias que nós temos. E elas são divididas por tendências. Você vai ver as estratégias para a compra e a mesma estratégia para a venda. Então não tem como você operar os dois. Ou você vai escolher long, ou você vai escolher short. E dentro desse período vai ter o tempo certo que isso vai acontecer. Por exemplo, vemos um trade aqui e esse trade durou um mês para poder chegar no seu resultado. Então só foi um trade durante o mês. Temos esse trade aqui e esse trade fracassou. Perdeu a mínima e não alcançou o alvo. O Van não está entendendo por que fracassou. Ele bateu 35%. Quando você segue um setup, segue uma estratégia, você tem uma gestão de risco embutida dentro dela. Você vai ter alguns alvos para poder seguir. Então, se você for seguir essa estratégia, onde seria o seu stop? Não tem como você colocar seu stop em algum canto qualquer. Você tem que ancorar isso, né? Lembra da nossa gestão aqui? Nós temos uma parte que falamos aqui sobre o que o Mark Douglas, não, o que o... agora eu esqueci o nome dele. O Eduardo Magui fala, onde ancorar o nosso stop. São muitas reuniões. E a gente tem uma
2 fundos prévios. Dá para procurar assim? Top? Dá. Criação de stop. Ah, legal. Stop loss. Olha, abaixo de um suporte em uma posição de compra, a gente põe o nosso stop loss. É colocado abaixo de um suporte para evitar maiores perdas ou se o suporte for quebrado. Então, voltando para cá, e essa operação que a gente entrou aqui, onde é que seria um suporte? Bom, na minha opinião, o suporte seria aqui. E para isso, justamente foi onde o preço foi testar essa região de suporte. Então, para um risco retorno dessa operação, saindo do stop para uma entrada, eu diria que uma entrada seria na quebra da estrutura, a gente não alcançou nenhum alvo, então isso aqui teria falhado. Lembrando que você está sendo swing trader. E swing trade você tem que colocar alvos longos. Vamos para uma outra situação aqui, que aí a gente vai ver isso bem definido. Qualquer canto que você entrou aqui, isso aqui era um bom stop, um bom fundo prévio, bem revisitado. Então, ó, no rompimento do stop para essa operação, aqui teve trade. Aqui a gente conseguiu seguir com a nossa gestão de risco, pelo menos um alvo de 1,5 vezes, uma vez que digo, um alvo de 1,5 vezes, esse aqui foi alcançado, 2 vezes o risco retorno e quase 2 vezes meu risco retorno. Isso é um suporte. Aqui não era um suporte. E se fosse um suporte, é um suporte muito frajuto. Aqui não, aqui tem bastante movimentação. Aqui teve ponto onde a liquidez segurou. Então esse é o primeiro ponto. A gente pode até tentar colocar toda hora um trade, mas se a gente não conseguir manter uma disciplina dos nossos estudos, levar em consideração não o que o Buba está falando, mas o que os autores que sobreviveram no mercado nos ensinaram, basicamente a gente ainda vai estar brincando de ser trader. Formou até um oco e ali no final. Então, basicamente, a gente não está sendo trader, a gente está sendo apostador. Só porque deu sinal de compra, você está fazendo alguma compra. Quando, na verdade, você precisa seguir também os seus estudos. Os seus estudos dizem que devemos colocar um stop sempre no canto mais forte, mais provável, para que a gente não venha ser quebrado. E se quebrar, ter certeza que a tendência está virando. Então, aqui teve um trade. De lá para cá, não tivemos mais. Até tivemos mais um tradezinho aqui, né, que honestamente daria para a gente agora fazer um trade utilizando o padrão como referência. Mas o padrão não é um setup quantitativo, mas sim é um trade. E se fosse, o stop poderia sair aqui mesmo. Dava para colocar meu stop só um pouco mais abaixo, utilizando ali o envelope de Joe Royce, aquela técnica que eu já falei para vocês, de colocar o seu stop abaixo de uma região aqui configurada em 0,27%. Eu coloquei mais um 100% para não precisar estar puxando a formação para baixo. Então, se aqui já era um próprio suporte, era um suporte forte, era um suporte de toda essa região, então o próximo embaixo estaria muito bom. E aqui teria um trade, vamos ver. A gente veio pegando daqui, da nossa entrada, seria esse movimento aqui agora, não mais o que passou. Seria na quebra de estrutura, pegou um alvo, teve um trade. Então, bons trades não vão acontecer toda hora, principalmente para quem escolheu a modalidade de swing trade. Mas quando acontecer, você vai ter uma boa probabilidade de botar um bom dinheiro no bolso. Ele está falando ali, colocou 19% e na faixa de uns 15 dias, 20 dias. E para quem operou bolsa que nem eu operei, que fazia coisa de 10% ao ano, eu estou falando de fazer 2 vezes mais do que eu fazia na bolsa em um único trade, ou seja, em um único mês. Então, sim, isso aqui é uma modalidade. Então, não vou mais entrar em detalhes sobre onde colocar o stop. A gente vai fazer alguns exercícios para definir. Só que eu queria fixar para vocês que é isso. Nota como demora para acontecer. E nem tudo que reluz é ouro. Isso aqui deu um trade, mas um trade sem nenhuma estratégia. Aqui já era um trade com bastante estratégia. E esse daqui nem se fala. É um baita trade com estratégia. Fundo, rompimento. Daqui a gente teve pullback, muita coisa aconteceu. O stop poderia ser esse aqui embaixo mesmo, era um stop bem consolidado. A gente tem esse fundo aqui, região que o preço brigou. Então, de boa, um belo trade aconteceu aqui.
e a gente pegou bons alvos a partir desse movimento aqui. Então esses trades não acontecem todo dia. Agora, contrapartida. Eu posso mostrar a contrapartida. Vou tirar o estocástico, tá? A gente não está buscando setup de estocástico, a gente só está buscando mesmo referências de bons trades. Contrapartida. Se você fosse respira. Se você fosse um scalp, suas operações seriam em média 15 minutos. E olha como a coisa já muda em 15 minutos. Quantos trades a gente vê aqui em 15 minutos? Dezenas e centenas. Olha esse cara aqui. Stop no fundo, stop no pavio, não importa. Quando você botar aqui um stop, seu rompimento... Alguém chegou, né? Tá. Seu rompimento foi aqui na quebra da estrutura. Formação aqui de 1, 2, 3, pullback. Ó, subiu, quebrou a estrutura, fez um pullback, sentou em cima do topo. Tendência de alta aqui bem definida. Já tem um trade acontecendo. Pega aqui, seja no pavio, seja no corpo, não importa. Bota aqui para cima, alvo, pronto, fez um trade. Quanto tempo para poder fazer esse trade? Micharia, coisa de 9 horas. E se entrou no pullback, menor ainda, coisa de 2 horas. Aí você espera ele formar mais um fundo. Quando você vê o rompimento, mais uma vez, repete a mesma estratégia. Stop no pavio ou stop no candle, tanto faz. Pega no pullback, no rompimento. Eu entraria nessa quebrada aqui e não aqui embaixo, para sair da consolidação. Quebra da estrutura, mais um trade que deu certo. E ainda não acabou. Ainda segue em tendência de alta. Então, ó, olha como fica mais diferente a dinâmica de trade aqui. Obviamente, quando isso acontece, a gente tem um risco ali muito pequeno. Estamos falando de 5% para um lucro, para quem sabe ali uma perca de 3%. Uma coisa muito mínima. Então, se é mínimo, se o stop é menor, isso acaba sendo favorável para na hora de montar a sua política de risco. Olha qual é a diferença desse trade aqui. E esse trade aqui, o stop é de 28%. A gente está falando de 10 vezes mais o stop. Se é 10 vezes mais, eu não posso me expor tanto assim. Então eu tenho que saber dosar. Agora, eu também tenho um benefício. Qual é o benefício que eu tenho? Bom, basicamente, eu tenho um stop longo. E já que eu tenho um stop longo, e obviamente eu vou ter poucas operações, então eu posso me expor num risco maior. E para a gente dar continuidade a isso, vamos logo entrar aqui num assunto interessante. Passamos daqui já por essa calculadora e vamos para a nossa calculadora propriamente dita. Bom, sabemos que para ser um swing trader em uma única moeda, a gente consegue fazer no máximo uma operação por mês. No máximo não. Eu diria assim, mediano. Seria, qual é a média de operações que você consegue fazer por mês em uma única moeda? Uma. Qual seria o máximo? Duas. Qual seria o mínimo? Nenhuma. Então, se são duas operações, obviamente você vai ter que dosar os seus riscos. Até porque, lembra, o stop ele é muito longo. Se o stop é muito longo, você vai ter duas opções para poder tentar não morrer nesse trade. Ou você vai diminuir o tamanho da sua mão, da sua exposição na operação, ou você vai diminuir a quantidade de operações. Você não pode continuar colocando muitas operações e com um risco muito grande. Lembra do Douglas, do Elder, do William? Todos eles têm algo em comum. Falam de 1 a 2% de risco por operação. E seguindo nessa linha, a gente pode colocar aqui que se você é um swing trader, você pode colocar lá no máximo 2% de risco. Lembrando que 2% de risco para vocês vai te dar poucas operações no mês. Então, nesse caso, você pode, com 2% por operação, colocar lá um máximo de 4% do seu capital total. Está acima, um pouquinho acima, mas ainda não está acima de 8. 8 eu diria que é o limite máximo. Buba, você aplica 8%? Com certeza. Mas eu entendo o meu risco.
Ele, nossa, essa aí tem que acabar logo. Agora eu gostei, acho que melhor. Então eu coloquei aqui medianamente, swing trade, fazendo duas operações no mês, expondo 2% do seu capital por mês, por operação, não por mês. Mais um exemplo agora aqui, né, que a gente vai precisar antes da gente preencher aquela tabela, é ver qual é o tamanho do nosso alvo, não é isso? Qual é o nosso limite que a gente ganha de risco ali? Vamos tirar tudo isso daqui. Tá? Eu consigo fazer assim e voltar no ponto ideal que eu quero? Pronto, consigo. Bom, quando a gente acertou um belo trade, ele alcançou o quê? Um alvo de 2,5 vezes o risco retorno da operação. E depois o que é que aconteceu? Caiu para fazer um pullback. Então esse trade aconteceu, me deu um alvo de 2,5 vezes o risco retorno da operação. Isso a gente está falando de swing trade. Sabemos que isso acontece quantas vezes no mês? Uma vez ali, medianamente, em uma única moeda. Então você pode se expor 2 vezes em moedas separadas. Como montar um plano de risco onde você é swing trade, está operando um gráfico de 4 horas e quer pegar duas operações de moedas diferentes. E entenda a complexidade de pegar duas moedas diferentes. Por quê? Se você pega uma moeda que dá lucro e a outra dá prejuízo, basicamente você sai no 0 a 0. Você nem ganhou nem perdeu. Porque a gente está trabalhando com risco fixo. A gente está falando que você vai perder 2%, mas quando você ganhar, você pode ganhar 4, 4,5, 5,5. Basicamente você tem ali ainda um certo lucro, mas entendam que no final das contas o que a gente está calculando é preservando o nosso capital. Então é um risco, a gente está levando em consideração fazer o cálculo com risco. Se a gente fosse ter certeza que essa moeda toda vez ela dá lá 2,5, perfeito. Então você poderia até aumentar sua exposição para uma terceira operação. Mas quem garante isso? Em algum momento a gente pode precisar fazer uma mão de alface sair no primeiro alvo, um alvo 1,5, um alvo 1, porque a moeda está caindo, está voltando. Vai saber, a gente tem que estar acompanhando, né? Gerenciando nossa estratégia. Então, para que a gente não fique na subjeção, vamos usar o que realmente a gente está vendo. Uma operação que alcança 2,5 risco de retorno. E eu coloquei aqui 2,5 risco de retorno da operação. Preenchi, que eu vou me expor 4% no máximo, eu quero duas operações, porque caso eu perca ali 2% da operação e uma dê certo, dessa maneira eu vou estar me pagando bem. E eu tenho um capital ali aproximadamente de $1.000 para fazer isso. Então veja que com um capital de $1.000, eu me expondo com 4% de todo o meu capital em duas operações, eu vou fazer exatamente duas operações, né, 2%, isso aqui a gente nem precisaria calcular, mas eventualmente se fosse uma exposição de 18%, a gente saberia que são 9 operações. Não é o nosso caso, ninguém fica maluco. Então é uma conta meio que de padeiro e aqui chega muito bem. Então sua exposição máxima ali seria de $40, seu risco por operação seria de $20 e seu lucro seria 52. Bom, 52 menos 20, você ainda sairia com lucro. Isso é que é esse trade. Você não garante que todas as moedas que você vai operar vai dar lucro. Mas se você tiver em duas operações de swing trade e pelo menos uma der certo, você ainda sai com lucro. Você ganha $52, menos 20, ainda te resta ali $12 de lucro. Ou seja, com um pouquinho mais, quem sabe, se você fizesse um alvo de quase 2,8, você já poderia até pagar as duas operações, 2,9, 3 vezes o risco retorno. Isso é raro chegar, mas se fosse tipo 3 vezes o risco retorno, você sairia com 2 vezes o retorno dessa operação, se uma desse stop. Então, dentro de uma realidade que eu já sou trader, eu sei que varia em média a 1,5 a 2 vezes meu risco retorno. E nota que quando você faz 1,5, ele não é tão ruim. Você está ali expondo o seu risco no máximo a 40. Se duas operações derem ruim, você vai sair dali por essa operação com $40 negativo. Mas se as duas derem bom, você vai sair com 62. Da mesma forma que se por acaso uma das operações pegar o stop e uma operação der bom, você sai ali pelo menos com uma faixa de $12 a mais. 2,6, a coisa é muito melhor.
A gente fica com o dobro, é maravilhoso. Só que tudo isso tem que estar alinhado. Deixa eu dar um golinho aqui. Tudo isso tem que estar alinhado a um outro fator, que é a sua taxa de acerto. Para que tudo isso aqui seja real no seu mundo real, você tem que garantir pelo menos uma taxa de acerto mínima. E é por isso que a gente usa muito o site do Quant Brasil para poder formar alguma estratégia que seja minimamente aceitável, que a gente entenda qual é a assertividade dela. Hoje a gente vai montar o nosso plano baseando em uma única estratégia, que vocês vão conhecer muitas outras depois e vocês vão ter que montar o próximo plano para outra estratégia. Mas trazendo aqui uma estratégia, por exemplo, como estocástico lento de 120 minutos, que é estocástico lento em 4 horas, é exatamente o que a gente estava aplicando ali na moeda da FTM, a gente vai ver que o estocástico lento em 4 horas ele vai dar uma assertividade ali mediana de 67%. Meu lucro ele é de 27%, de 27 dólares, né? 27 reais. E meu prejuízo é de 34. Muito provável eu estou aplicando aqui uma estratégia de 1,5 vezes risco retorno para poder chegar nesse alvo. Não acho que estou aplicando 2,5 vezes risco retorno para chegar nesse alvo. Cruzamento de médias, período 14, 5, stop, saída no 80. Muito provável ele está fazendo ali 1,5 vezes, quase 2 vezes o risco retorno, talvez, da operação. Inclusive dá para a gente fazer isso, sabe? Lembra que a gente tem a nossa expectativa matemática e nosso cálculo de risco médio? Basicamente, o cálculo de risco médio é esse daqui, ó, dessa fórmula. Qual o risco médio? É o seu lucro médio dividido por seu prejuízo médio. Bom, vamos descobrir quanto é isso então. Meu lucro médio é de 27, 23, dividido por meu prejuízo médio ali, que é de 34, com 63. Isso vai me dar aí de 0,78, menos de 1 para 1. Eu ainda estou perdendo aqui bastante, não seria um risco aceitável. Eu gostaria de ver algo em cima de 1, 1,5 para cima. Então, sim, é uma estratégia que está perdendo mais que ganhando. Mas por ela ser assertiva, isso dá uma porcentagem do lucro. Deixa eu trazer uma outra com outra moeda aqui, que talvez a gente tenha um resultado melhorzinho. Ó, BTC estocástico lento de compra em 120 minutos, mesma coisa. Aqui também está perdendo mais que ganhando. 240 minutos. Temos aqui, esse está mais interessante. Ó, esse aqui está mais interessante. Esse aqui dá para a gente calcular bem. Meu lucro médio, 74 com 57, dividido por 68 com 64. Isso vai me dar aí algo de uma vez o risco retorno. Tá bom, esse está positivo. Tão positivo que com 64% de assertividade eu faço 98%. Então, voltando para cá, e agora a gente volta para de fato onde a gente precisa ir, eu sei que esse setup é algo em torno de 60%. Então, com 60% de assertividade nesse setup, utilizando ali um alvo de 1 para 1, é o que a gente colocou aproximadamente, 60% de assertividade no final do mês, eu vou ter um lucro de 4%. Poxa, buba, só 4%, cara, 4% se tu fizer ali vários trades, né? Ainda tem essa questão. Nesse caso aqui, se você operar em duas moedas, isso aqui é muito menos. Você está falando de 0,80. Aí entendam a complexidade de ser trade e se segurar fazendo isso daqui. É onde muitas pessoas deixam de ser prudentes e começam a ser imprudentes. Começam a pular a sua estratégia para aumentar para 8, para que você consiga fazer muito mais operações. E aí nessas muito mais operações você já consegue fazer 4 trades, aumenta isso para 1,5. Galera, volta para cá. Se você fez ali, a gente está falando ali de 2 trades, né? 2 trades, apenas 2 trades.
Se você fez 2 trades ali e saiu com a faixa de uns 3% no mês, olha como é interessante essa calculadora. Em um ano, você vai ter projetado 42%. Pô, Buba, eu não quero 42%, mas a gente está sendo estatística, né? A gente não está falando que você só vai fazer 42%. Tem alvos que ultrapassam 2 vezes. Na média, você está fazendo 42%. E, mais uma vez, eu digo que isso daqui é muito maior do que a bolsa paga. É muito maior do que as ações pagam. Então, a ganância, nesse caso aqui, se você começar a olhar a porcentagem, número, rentabilidade, você acaba sendo ganancioso. E é por isso que você foge da gestão de risco. É claro que eu estou falando um capital de $1.000, mas seu capital é $1.000 para sempre? Não é. No próximo mês você já fez 1.060, então seu capital não é mais $1.000, seu capital agora é 1.060. Então em 12 meses você vai ter um pouco mais. Deixa eu tirar isso daqui, né? Então em 12 meses você vai ter um pouco mais. Ou seja, você tem um lucro sobre o lucro. Juros compostos, Aerobuff, pai dos juros compostos. No período ali de quase, sei lá, 5 meses, 6 meses, isso a gente está falando ali, está fazendo 3%. Por que 3%, Buba? Se tu me mostrou um lucro de 20%. Tu me mostrou que esse trade aqui deu um lucro de não sei quantos por cento. Esse trade deu um lucro de 106%. Mas você pegou todo o seu capital e colocou em 106%, ou você calculou o risco da sua operação para ele se expor o risco a apenas 2% do seu capital quando o stop foi alcançado de 32%. Obviamente, quando você faz isso, você diminui também o tamanho da sua exposição. Você não está expondo todo o seu capital, você está expondo uma pequena fatia do seu capital. E já para falar sobre essa pequena fatia, vamos aprender como é que eu faço isso então no mundo real. Como seria isso? A gente fez um trade que iniciou aqui, né, nessa linha roxa, um stop aqui embaixo, nesse canto aqui, e foi até 2,5 vezes. De realidade, esse trade foi de 60%. Eita trade. Trade excelente. 60% de quanto? Agora vamos para a parte da prática. É nesse momento que a gente entende o porquê a consistência ela é a melhor solução e não buscar o payoff, buscar payoff sim, né? Mas não buscar uma boa assertividade ou uma boa lucratividade e sim manter a consistência. É no mediano, é pouquinho. Porque para fazer esse trade, antes de eu fazer esse trade, eu teria que vir aqui. Teria que dizer que a moeda que eu vou operar é a FTM, então eu venho na nossa planilha de risco. Certo que o meu ativo vai ser uma FTM, então coloca aqui, ó, FTM barra USDT, é a moeda que eu estou operando, não o ISDT, o USDT. Bom, sabendo disso, eu vou pegar onde é meu stop ali é no 0,2820, então eu venho aqui, 0,2820 é o meu stop. Outra razão que eu vou precisar saber é onde fica a minha entrada. Minha entrada é em 0,3351, então eu vou colocar aqui 0,3351. Minha exposição máxima aqui que a gente vai colocar, a gente está falando de 4%, né? A gente está montando nossa própria gestão de risco ali de 4%. Quanto é que eu vou entrar no trade? Qual é o tamanho da minha operação aqui? Quanto é que eu devo comprar? Bom, é por isso que a gente vai ter que calcular. Bom, como ela está custando centavos, eu já vou colocar uma quantidade de tokens que eu vou comprar altíssima, para a gente ver e diminuir. Ela está custando 35 centavos. Eu tenho um capital de aproximadamente ali $10.000. Bom, $10.000, eu imagino que se eu comprasse 5.000 unidades, seria interessante. Com 5.000 unidades dessa moeda, eu estaria entrando com a mão de 1.675, colocando um stop de $265. $265, ele é maior do que eu posso usar. Porque eu posso botar o quê? 2 operações? Não é esse meu plano de dia que eu estou montando? Meu plano não é montar apenas 2 operações com um setup minimamente assertivo? Então, 2 operações, aqui vamos estar para 4 novamente, né? É o nosso exercício.
com 2 operações, eu posso ter ali, no máximo, minha exposição de 4%. É o que eu setei na minha planilha, que é uma exposição máxima de todas as operações de 4%. Bom, se eu colocasse essa operação para rodar, não estaria errado. Eu poderia colocar essa operação para rodar. Mesmo eu consumindo ali um pouco mais, tipo, consumindo $66 a mais do que eu deveria. Mas não tem problema, desde que a próxima operação que eu abrir em outra moeda, eu não ultrapasse os 4%. Então, você pode balancear. Mas digamos que a gente não vai fazer isso, a gente vai seguir a risca isso. Então, vamos colocar aqui 4.500, a quantidade que eu comprei. Daria 161 ali que eu teria disponível, de 400 ainda estaria alto. Vamos botar 4.000 tokens. 187 ainda estaria alto. 3.000 tokens. 2.240, então 3.200, 3.300 tokens para ver. Com 3.300 tokens ainda dá para comprar um pouquinho mais. 3.600. Bom, quase ainda ficou um troquinho. Bom, vamos arredondar para 3.700 e tá bom demais. Encaixamos aqui. Ah, dá mais. 3.900 então. Demais. 3.950. Não 3.950. 3.850, né? Pronto, posso comprar 3.850 tokens aproximadamente. Vamos arredondar para isso. Com isso, eu ficaria... Com isso eu ficaria para perder, não que você queira perder, mas dentro da gestão de risco na minha próxima operação, podendo gastar no máximo um stop de $195. Tudo bem, tá bem gravadinho aqui, a gente fez um resumo legal, você vai curtir muito mais essa aula de hoje, te garanto, é mais prática. Então, olha só, a gente está expondo de capital, de risco, $200 só. $200 é equivalente a 2% dos meus 10 mil. Só que eu estou dentro de uma operação onde o tamanho da minha mão ela não é 2%, ela é um pouco menos. Então, calculando essa operação, vamos montar o resto dela. Nós temos aqui um alvo para a gente alcançar. Eu vou colocar o primeiro alvo como intermediário, não que eu quero usar, mas vou colocar segundo, terceiro, quarto alvo. Vou botar todos esses alvos. Então a gente tem a primeira saída ali 0,40 com 78. Então você vem aqui, ó, preço 0,40 com 78. Próximo alvo, você tem ali um outro risco de 0,4535, 0,45 com 35, mais um, a gente tem um 0,48 com 24, 0,48 com 24, mais um, a gente vai ter de 0,53 com 18, 0,53 com 18. A grande pergunta é com quantos por cento que eu vou sair de cada operação? Não faço ideia. Não sei como é que o mercado vai reagir. A única coisa que eu tenho certeza é que eu setei quais os meus alvos para a operação, setei o tamanho do meu stop para essa operação, sei qual é o par que eu estou operando nessa operação. E a única coisa, certeza que eu tenho mesmo é que quando eu entrar na operação, a brincadeira começa. E começou. Montamos a operação, a corretora já entrou. E se por acaso eu quisesse entrar em uma outra moeda agora? Basicamente eu ia lá e fazia a mesma coisa, preencheria a planilha para entrar na próxima moeda. Não vamos entrar agora. Digamos que chegamos ali num determinado momento no primeiro alvo. Vamos analisar esse trade aqui. E aí a gente decide se a gente teria saído no primeiro alvo. Certamente não. Já dá para ver que teve uma barra de impulsão grandona. Mas entramos no trade, né? Vamos lá. Acabamos de entrar no trade. Na verdade eu vou até voltar um pouquinho mais. Eu quero fazer um negócio interessante aqui nesse caso. Boa. Estamos nesse trade aqui. Acho que dá para voltar um pouquinho mais. Aí ele fez um pullback. Pronto. No que ele fez um pullback, ele voltou. Aí eu entro comprado. Entrei comprado. Na verdade, eu vou até fazer do jeitinho certo.
Vou entrar comprado com quantos tickets que a gente precisa comprar? 3.850. Vamos entrar comprado com 3.850 tokens. Olha que delícia, né? Fazendo um trade simulado aqui, real. Entramos com isso. Puxamos nosso stopzinho para onde a gente determinou. Colocamos o nosso take profit em algum local, a gente ainda não sabe. Por padrão, a gente espera que ele bata pelo menos ali duas vezes o risco retorno da operação, né? Cadê o alvo? Foi lá? Não, isso aqui é a entrada. Ah, tá lá em cima. Duas vezes meu risco retorno. A gente espera que isso aqui bata lá. Olha o tamanho do lucro, né? A gente tá falando ali de fazer $691 caso a gente chegue ali. E aí a gente entrou na operação. Estamos dentro do trade. Hey, voa lá. O que é que vai acontecer? O mercado dá aquela sambada. Vai bater o primeiro alvo. Bom, você sairia por aqui quando chegou no primeiro alvo? Em 4 horas? Vamos analisar o cenário. Certamente não. O primeiro alvo bateu um pavio, sentiu a resistência no topo, não perdeu fundo aqui embaixo, não perdeu fundo descendente, não está indicando que vai cair. Então você vai ficar olhando para a operação e dizendo, que delícia, essa aqui parece uma barra de ignição, uma barra de força, vou aguardar para ver onde isso vai. Ih, rapaz, voltou para minha entrada. Ó, aí fez um pullback ali, né? Tá bom, vou segurar para ver no que vai dar. Não perdeu a mínima, tá subindo, segue o trade. Opa, aí quando chega aqui, você já começa a rever o cenário, né? Caramba, varei 100% meu primeiro alvo, bati no primeiro alvo. Se fizer um suporte no primeiro alvo e segurar, beleza, eu tento ir mais. Se não, se ele começar a perder e voltar para o primeiro alvo, ficar abaixo do primeiro alvo, aí eu vou fazer o quê? Um mão da alface. Só que sempre fica a pergunta, eu devo sair agora? Eu devo sair com uma parcial? Devo sair completamente? Como é que eu devo seguir nessa gestão? Vai depender do que você montou. Você montou o quê? Quer sair com uma vez o risco retorno? Então você já sai. É o seu plano de negócio. Não, Buba, meu plano de negócio, né, que você está vendo ali no trade, na estatística, vamos dizer que a gente usou o estocástico lento para isso, a gente viu que era 2,5 vezes. Pô, 2,5 vezes é interessante. 2,5 vezes você consegue ali na mediana sair com 4% com um mês, 4,6%, 64. Pô, vamos lá, 4,64 no mês, a coisa já fica melhor. Em 2 meses tu fez 10% do teu capital. E lembrando, não é só mais $1.000, tu pega isso daqui, leva ali para cima e no próximo mês tu já vai estar multiplicando, né? Então, teus $10.000, tu fez $1.000 praticamente em 2 meses. Fez R$ 5.000, cara, em 2 meses. R$ 5.000. Quanto salário mínimo é R$ 5.000? Eu não sei, eu tô fora do salário mínimo. Mas entenda a realidade da coisa. O trading não é para você sobreviver de trade. Você em algum momento vai chegar nesse nível e vai sobreviver de trade. Mas o trading ele é uma complementação de renda. Você já tem que ser trabalhador, você já tem que ter uma aposentadoria, tem que ter alguma coisa e está fazendo o dinheiro render para você. E uma renda de 10% em 2 meses é ruim? Eu não acho ruim. Isso a gente está falando de estatisticamente ali, com base na probabilidade. Mas pode ser muito maior. Então, voltando para cá de novo, vamos voltar para o nosso trade. Talvez um e-mail já fosse muito bom, mas a gente sabe que esse trade vai dar certo, então basicamente a gente vai segurar. Onde eu desistiria desse trade? Vou te dizer. Primeiramente, eu vou botar no cantinho certo. Onde eu desistiria desse trade e por que eu desistiria? Vou te falar. Eu desistiria se por acaso esse candle ficasse andando para baixo, chegasse aqui numa certa linha de tendência, perdesse a linha de tendência e não voltasse a subir depois de um pullback. Se ele fizesse esse movimento aqui, tocasse na linha de tendência no pullback, aí eu matava meu trade em uma vez o risco de retorno da operação mesmo. E aí eu sei que isso aqui vai voltar para baixo, vai estar formando um ombro, uma cabeça, um ombro. Então é toda a operação de um trader. Eu não estou aqui para dizer como seria a condução do trade, mas sim explicar para vocês quando a gente realizaria uma parcial ou não. Então nesse caso aqui, para mim, já faria até uma realização parcial. Eu já estou com um alvo interessante. E a minha realização parcial aqui, muito provavelmente seria ali na faixa de 60%, 50% do trade.
Então, se eu vier para o meu mundo real, no meu pegamos que alvo aqui? Pegamos o alvo 1, pegamos o alvo 2, pegamos o alvo 3. Pô, o alvo 3 eu já vou realizar 60% da parcial, pelo menos aqui. Então, no alvo 3, 60% da parcial. Se eu te falar que eu fiz exatamente esse trade, muito bom. 60% da parcial, cara, tu tá fazendo $340, porra. $340. Tu tá fazendo mais de 2%, que seria o teu prejuízo. Tu já pagou o teu prejuízo. Se o teu trade voltar todinho, e é isso que eu tô falando para vocês, quando vocês forem fazer uma parcial, a parcial tem que ser o suficiente para pagar o teu stop. E ainda assim tu sair com lucro. Você não pode pensar em fazer uma parcial antes de pagar o seu risco. Se você não pagar o seu risco, você não tem como dizer que vai ser assertivo, quantitativo, estratégico. Você vai estar sempre saindo antes e não vai saber se aquilo deu certo ou não. Nesse 60% que você saiu, você já pagaria seu risco. Buba, eu não quero pagar 60%, eu quero pagar só meu risco. Para o que eu tenha perdido durante todo esse tempo, é só tempo e não dinheiro. Então você vai ajustar. Você vai ajustar quanto que você precisa para sair. Pô, tá saindo com 283. Então não, tu ainda pode sair com menos. Tipo, 30% do teu lucro. 30% do seu lucro é um pouco menos, né? Então vou botar aqui, ó, 35% do teu lucro. Opa, não 2%. 198. Tá ruim? Não, 35% tá bom. 35% tá bom. Porque agora tu vai estar com o teu risco zero da operação. Tu vai ter paciência para ver o teu trade evoluir até o alvo. E se ele não evoluir até o alvo, e ele perder a mínima do movimento, se ele não for até lá e começar a perder a mínima, aí você pega, sai com 100% em outro canto e acaba seu trade. Mudaria, certamente. A gente vai fazer esse exercício ainda, Ronaldo, com toda certeza. Com toda certeza. Mas aqui eu tô vendo no cenário real porque eu não faria, né? Porque a gente varou o primeiro alvo logo de cara, com uma barra de impulsão. Isso é uma barra de impulsão, eu não tenho necessidade de ficar com medo. Na volta, a gente até fez uma consolidação com um pullback, então também não tenho por ficar com medo para sair na parcial. Mesmo assim, quando alcançou um alvo muito grande, que foi ali na faixa do 2 vezes o risco retorno, eu já acho que ali já merece uma parcial. Entendeu? É por esse quesito só. Mas se fosse uma outra operação que viesse caindo, não demonstrando fraqueza e tudo mais, aí demonstrando fraqueza na verdade, com certeza eu estaria fazendo parcial escalada, subindo devagarzinho, botando todos os alvos. Mas a ideia aqui é tentar ser mais simples possível. A complexidade vocês vão aprender no dia a dia. A ideia é que eu estou deixando agora meu trade e a deriva. Porque se ele cair todinho, basicamente, antes eu estava aceitando um stop de 2%, de $204. Agora eu estou aceitando um stop de quanto? Sei lá, 0,1%? Pelo amor de Deus. Eu não tenho mais risco de operação. Nessa altura do campeonato, se eu quisesse abrir agora mais 2 operações, eu poderia. Porque eu não tenho risco mais para essa operação. Ela está paga. Eu posso, nesse exato momento, fazer mais 2 operações, porque ainda assim, se perdesse as 2 que caíssem, se as 3 desse errado, eu ainda perderia só 4%. Vocês estão acompanhando essa lógica? A partir do momento que você fez uma parcial, você já tirou o risco da operação. Você se torna mais poderoso. Em vez de você fazer 2 operações por mês, agora você está fazendo 3 operações por mês. E se a gente fizer 3 operações por mês, utilizando a nossa estratégia aqui, não mais 2, mas sim agora 3, nota que agora eu não faço mais 4% ao mês, eu faço 6% ao mês. 7% ao mês praticamente. Entenderam? A gestão de risco, muito bem aplicada, ela vai fazer você sobreviver. E ela é extremamente aplicada com as nossas estratégias de realização parcial, te dá mais poder de tentar levar os lucros mais acima. Lembre, eu tenho uma operação que eu não fechei do BTC. Só que eu realizei uma parcial no BTC de $41 mil, realizei outra parcial de $33 mil. Então, minha exposição ao risco já foi paga e eu não tenho para que fechar a operação, nem com botar mais um stop nela. Praticamente eu não preciso fazer mais esse stop. Porque para eu poder perder tudo que eu ganhei e ainda sair no prejuízo, mais o stop que eu já estava aceitando a tomar, basicamente o BTC tem que voltar para $20 mil.
E sim, claro, eu estou colocando assim hipoteticamente, mas numa tendência de alta, num movimento pós-heavy, qual é a probabilidade do BTC vir bater a 20 mil dólares? Então, basicamente, eu nem olho mais para a operação, eu não me preocupo mais com ela. Eu já basicamente paguei o meu stop. Então, se ela bater 100 mil dólares, é lucro. Se ela bater 200, é lucro. Se ela alcançar o stop, perca de tempo só. Dinheiro não foi. Essa que tem que ser a fórmula que vocês têm que operar. Vocês sabem quantas operações o swing dá, sabe qual é a quantidade de porcentagem que o teu setup te permite de você ser assertivo. Então, caso você já esteja feito, essa palavra existe, caso você já tenha realizado o lucro, basicamente você pode se expor ao risco novamente. E a gente sabe que isso aqui não foi assim, né? A gente sabe que a operação, né? A operação passada é muito bom a gente analisar, mas a gente sabe que essa operação foi lá e bateu o alvo. Pronto, acabou-se. Aqui ele disse que a gente fez 674 dólares porque a gente saiu com 100% lá em cima, mas não foi a nossa realidade, a gente não saiu com 674 dólares. Agora sim a gente vai sair com os outros 65% da operação, aqui no último alvo. 65% da operação, eu saí com 690 dólares. Isso com um único trade. Essa estratégia aplicada com apenas um único trade. A nossa estatística diria que a gente faria ali na faixa de 6%, 7% com 3 trades, e um único trade só a gente fez esses 7%. Sim, essa estratégia é boa, mas eu aplico ela no mercado futuro. Sobe com o stop do trailing stop, vou subir no stop a cada X porcentagem do drawdown. Isso vai ficar para uma outra hora. É por isso que você também tem que saber, galera, o que ele está falando aí é interessante, mas você tem que conhecer muito bem a sua estratégia para aplicar isso daí. Porque, cadê você? Porque se meu drawdown é de 32%, não que isso aqui seja a nossa estratégia, é um exemplo. A gente viu um aqui que tinha bem menor. A gente tem um drawdown aqui de 10%. Então eu posso fazer a cada 10% um stop trimming. Coloco ele, porque se caso ele caia 12%, a operação morre. Não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, não. A gente vai ter isso na aula de alavancagem. Mas na aula de spot, na minha área de spot, eu não me preocupo muito em fazer parciais com stop com break-even. Eu coloco um break-even quando eu estou utilizando mercado futuro. Aí eu saio preservando meu capital. Existe alguma necessidade de fazer mercado futuro aqui? Basicamente nenhuma. Aqui eu estou fazendo 6% com um único trade, saindo com um lucro muito bom. Então, essa sacada que eu ensinei para vocês aqui não é algo que é difícil fazer. Não, isso aqui é extremamente possível. Você vai fazer poucos trades no mês. Vai ter meses que você não vai fazer absolutamente nada. Mas quando você acertar esses trades, isso aqui vai ser muito rentável. Buba, e num cenário se eu não tivesse feito parcial, tivesse saído 100%? Vamos descobrir 100% desse valor aqui, né? Saído 100% da operação. A nossa planilha me retornaria 757 dólares. Tá bom? Tá pouco? O que é que você espera mais? Eu penso que 5 vezes 7, 35, eu tô falando 3.500, eu pago o meu aluguel. Paguei meu aluguel com um único trade e não me expus a ele. Beleza, me expus porque eu tô com 100%, né? Mas seguindo a nossa planilha devagarzinho, o jeito teria ido muito bem e com risco zero. Uma vez que a gente tirou 35% aqui em cima logo de cara, a gente praticamente pagou o stop e ficou com risco zero. Olha que lindo isso. Então, voltando ao assunto, você é swing trade? Sou swing trade. Lembre-se, você pode fazer 1 a 3 trades ou 4 trades, dependendo de como você aplica a sua gestão de risco. Se você aplica uma gestão de risco tirando o seu prejuízo através de realização parciais, isso deixa você fazer muito mais trades. Se você não tirar as realizações parciais e só querer chegar no último alvo, então você não pode contar com o ovo no cu da galinha, né? Já dizia as nossas mães. Não conte com o ovo no cu da galinha. Então não espere. Quando você botar o dinheiro no bolso, aí sim, aí você pode abrir a próxima. Enquanto você não botar o dinheiro no bolso, você não abre a próxima operação. Você não tem essa grana não é sua. Se por acaso você pegar o stop nas três, seu stop era menor do que maior do que 4%.
que foi o que você estimou na sua montagem lá de projeção do lucro. Então, digamos que a gente tivesse a mesma sorte em outra operação, um setup de 70%, vamos arredondar, a gente está falando de fazer 12% no mês. Se a gente tivesse a mesma sorte, se a gente conseguisse fazer um trade que fosse com um alvo de 2 vezes o meu risco retorno, expondo só 4% de risco, 2% por operação, sendo que dessas 2% por operação vocês entenderam que não precisa ficar esperando só 2%, você realizou parcial, pagou o stop, então você pode se expor novamente. Dessa maneira você poderia ali, quem sabe, fazer 4 trades e fazer 12% ao ano. Volta para a nossa calculadora, 12% ao ano, estou operando bolsa. Volta para a nossa calculadora de projeção, 12% ao mês. Em basicamente um ano, você tem dobrado, quase triplicado o seu capital. Você teria começado com um capital de 10 mil dólares e teria fechado seu capital com 34 mil dólares. 3 vezes mais, né? É sobre isso que eu estou ensinando a vocês, galera. Esqueçam assertividade. Esqueçam o que as outras pessoas ensinam pra gente. Esqueçam riqueza rápida. Isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é, se você for consistente, você pode reinvestir. Você começa com 10 mil. No outro mês você não tem mais 10 mil, você tem 1.200 a mais. 11.200. E assim você vai podendo fazer a sua gestão de risco em cima do capital que você já ganhou. Chegando o momento que você vai lá, em 12 meses, você não tem mais aqueles 10 mil. Você não está mais fazendo 2, 10, 5% de 10 mil. Você está fazendo 5, 10, 12% de 34 mil. É o juro composto, é dinheiro em cima de dinheiro. É toda vez que você fizer um lucro, você não pega essa grana e vai ser feliz. Lembre, você tem que ter um trabalho. Você tem que ter uma renda. Eu tenho meus tesouros diretos, minha renda fixa, meus fundos imobiliários, essas coisas que me mantêm quando o mercado não está bom. E porque quando o mercado está bom, todo o dinheiro que eu pego é para reinvestir no mercado. E lá na frente, lá depois que acabar o ciclo de alta, quando o mercado não der mais nada, aí eu pego a grana e vou ser feliz. Mas agora eu estou trabalhando. Esse é meu trabalho. Meu trabalho é sentar no computador, procurar boas oportunidades, gerenciar o risco e fazer o capital girar. E lá na frente, vocês não me veem indo para a praia, vocês não me veem indo para o barzinho, é raro. Vocês não me veem. Passei 3 meses na Argentina, não esquiei na neve. Por quê? Estou trabalhando. Eu sei que eu estou trabalhando. Estou trabalhando onde eu quero. Estou trabalhando na Argentina, estou trabalhando em qualquer país onde eu quiser, mas eu estou trabalhando. Eu tenho noção do que eu estou fazendo. Quando eu entrar de férias, eu vou entrar de férias. O bear market vai chegar e eu vou estar de férias. Aí eu vou curtir. Aí eu vou pegar uma praia. Vou andar de lanchinha. Nesse momento não é a época de andar em lanchinha. Essa é a época de plantar. E vocês têm que entender muito bem isso. Agora eu vou liberar os microfones para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida. Vocês podem se desmutarem aí. E o canal de voz vai estar aberto para todos. Já tá aberto para todos já que quiserem falar, tirar uma dúvida, rever algum assunto. Não se acanhe. Esse é o momento que vocês precisam entender o que foi falado. A gente ainda tem bastante tempo, tá? Eu ainda vou montar mais uma outra operação, mais outra estratégia. Mas o que eu ensinei hoje para vocês é como vocês vão montar uma estratégia. A gente só viu sobre swing. Então a gente pode ver ainda sobre scalp. Dúvidas, perguntas, anseios? Ninguém. Já dizia o meu mentor, quando está todo mundo muito calado, tem duas grandes possibilidades. Ou eu sou um mentor foda que explico tão bem e ninguém tem dúvida, ou está todo mundo extremamente complicadamente sem entender nada e está com vergonha de perguntar. Eu sei que teve uma aluna nossa que chegou atrasada, né? A Carla. E ela vai assistir depois. Ela não conseguiria perguntar, não, mas os demais, ninguém tem nenhuma dúvida? A lancha do mar.
Não, essa é uma realidade que fica mais próxima com o tempo, tá, galera? Não vai achar que vai ter lanche dos primeiros meses, não. Isso é uma realidade lá pra frente. No caso da sua planilha, né, desse seu trade aí da planilha, foi um stop, não entendi. Não alavancou, né? Não, vamos voltar na planilha. Primeiro que a planilha ela é uma reflexão da sua estratégia. Primeiro você monta um plano de negócio, um plano de trade com base na sua modalidade. Já entendemos que a modalidade de swing trade são poucos os trades que você consegue fazer em uma única moeda. Em várias você vai encontrar várias. Ponto número 1. Ponto número 2. O stop foi definido aqui, primeiro com relação em fundos prévios, com base nós temos em nossos ensinamentos, nas nossas literaturas, e também o tamanho da nossa posição foi com base no risco que a gente tem para o stop. Se o stop ele é de 14%, 15%, eu só posso perder 2% do todo o meu capital em uma única operação, é para isso que serve a planilha. Para quando você setar o stop aqui, setar a sua entrada, você saber quantos que você pode comprar de moeda para que você não ultrapasse os 2% nessa operação. Agora, você fez uma pergunta interessante sobre a alavancagem. Você poderia usar a alavancagem. Aqui eu estou fazendo no mercado spot. Se você fizesse a alavancagem, por exemplo, você poderia fazer uma alavancagem de 5x. Em uma alavancagem de 5x, o tamanho da sua exposição era menor. Você teria entrado com $258, mas seu stop ainda é exatamente o mesmo. Porque o fator de ser alavancado não quer dizer que você deixou de comprar a quantidade de ativos que você precisa, ainda é 3.850. Só que você está comprando 3.850 pedindo 5 vezes emprestado à corretora. Poderia ser 100x, não tem problema. Você só teria entrado com $12 de operação, na operação 100x. Seu risco ainda seria $204 quando esse stop fosse alcançado. Seu alvo, seu lucro não mudaria nada. Não mudaria nada. Você poderia alavancar 150x, só estou dando exemplos, né? Ninguém vai fazer isso. Com 150x você teria feito uma mão de $8, quase certo, 8,5. Você não mudaria nada, você ainda estaria trabalhando com a compra que você precisa, que é 3.850 unidades de FTM, para quando o seu stop for alcançado, dá 204. Então, é por isso que eu falo, às vezes a alavancagem ela é inútil. Eu alavanco no mercado porque eu domino essa estratégia, hoje eu consigo fazer dinheiro. Mas para quem está começando, na maioria das vezes vai perder dinheiro. Então é melhor que você se acostume com um spotzinho da massa, bom, sabendo o que você está fazendo, vendo um stop dentro da sua realidade, trabalhando com capital dentro da sua realidade. Porque muitas vezes quando você alavanca, o que é que você faz? Poxa, aí você esquece que os 2% não é por operação, por exposição do capital, e sim por perca do capital. Aí a pessoa faz assim, alavanca em 5x e faz, poxa, ó, nessa operação eu não estou usando 2%, não, estou usando 0,2%, ou seja, eu posso fazer mais 10 operações dessa. Cara, se tu fizer mais 10 operações dessa, tu vai perder 10 vezes mais. E é por isso que às vezes eu digo que não quero, não vou ensinar alavancagem, então, enquanto vocês não montarem essa estratégia, entender o conceito e tudo isso. Tem necessidade de alavancar aqui se você tem $10.000? Não, não tem. Então, basicamente, um X, e aí você fica com um stop fixo. Teu risco dessas operações, alcançando todos os alvos, foi de 3,4%. Tu levou 53% de lucro dessa operação. Então, assim, isso foi um resultado excelente que vocês fizeram. Isso só porque a gente entrou, né? Se a gente não tivesse entrado na operação, a gente não tinha ganhado era nada. Mas como a gente entrou, então a gente já tem um plano montado. Esse valor de $10.000 está na corretora ou em uma conta está na corretora? Você deixou lá na corretora para fazer trade. É o seu capital que está lá. Poderia ser uma realidade um pouco melhor, 1%. Então, se fosse 1%, eu não poderia fazer muito trades aqui, ó. Esse aqui teria que mudar, eu não poderia ter comprado 1%, desculpa. Às vezes eu me complico, né? Poderia ser com uma realidade de $1.000. Se fosse com $1.000, eu não poderia fazer essa operação inteira.
eu teria que diminuir um pouco, né? Porque aqui já alcançou tudo. Então aqui minha exposição teria que ser, sei lá, 2.500 unidades de FTM, ainda é muito 2.500. Teria que ser bem mais, bem menos, né? Teria que ser 1.500. 1.500 tá, ainda é muito, olha lá. Teria que ser 500. Pronto, 500, eu quase usei 4% numa única operação. Bom, tá no aceitável aí também. Bom, mas o nosso risco, a gente tem um capital grande, somos todos vencedores, temos 10 mil. Então, sim, eu aceito 3.800 unidadezinhas para poder buscar um lucro desse lá na casa de Conchonchina. Buba, é possível rentabilizar 6% ao ano na sua experiência no mercado? Muito mais. É isso que eu estou falando. A gente faz com swing trade. Isso aqui, ó. Nessa projeção. Nem todos os trades vai ser positivo, né, guys? Então, calculando bem, digamos que você faça ali na faixa da nossa calculadora, ó, com um setup minimamente aceitável ali de 6%, fazendo 2 operações ao mês, botar 3 tendo sorte, você faz na faixa de 6,96 ao mês. 6,96 ao mês. Ao mês. Em 12 meses, você fez 124% do seu capital. Você entrou com 10 mil dólares, saiu com 20 mil dólares 962. É extremamente possível. Se não fosse possível, eu não faria trade. Porque imagina eu pegar 100 mil dólares, 200 mil dólares, que é o que eu boto à disposição em risco nas operações, deixar 200 mil dólares para poder fazer 5 mil dólares por mês. Cara, eu não ia me expor a isso. Eu colocaria isso em tesouro direto, fundo imobiliário, qualquer outra coisa que, basicamente, é elas por elas, praticamente. Professor, a gente coloca stop ou ordem de venda no trade spot? Bom, os dois. Você pode, quando for fazer esse trade aqui, ó, vamos para a corretora aqui, aqui, né? Ó, uma estratégia que vocês podem fazer é ativar aqui, né, o teste, o trade teste. Não, cadê? Painel de negociação. Ó, o trade demo. E aqui vocês vão entender. Com o trade demo, vai aparecer uma caixinha para a gente de trade simulado. E aqui ele vai ter, né, stop e limite. Vamos entender o que é isso. Quando você coloca mercado, você está agredindo o book de oferta. O que é agredir o book de oferta, Buba? É comprar todo mundo que colocou abaixo do seu valor, você sai comprando tudo. Vamos dizer que você colocou uma ordem para comprar a 33 centavos. Você vai comprar de 33 centavos até você para baixo, até o que você conseguir limpar. Se você comprar tudo de 33 centavos, você vai comprar 34, 35, você vai comprar tudo, tudo, tudo. Então, basicamente, você pode até comprar um pouco mais caro, você está agredindo, está limpando um pouco de oferta. Eventualmente, com uma moeda como o BTC, você vai comprar tudo de uma vez só, de uma única pessoa. O book vai estar lá montadinho. Quando você coloca uma ordem limite, você está colocando uma ordem que só vai ser executada quando o seu preço de compra bater com o preço de venda de alguém que está querendo vender aquela quantidade. Digamos que você quer comprar 3.000 unidades dessa moeda, mas tem uma ordem de 1.000 unidades. Você vai comprar 1.000 e vai comprar mais 1.000 da próxima vez que alguém também colocar algo ali que dê para você comprar no seu preço, deu match. E a ordem de stop, que também não é uma ordem de stop para venda, é uma ordem de stop, ela também funciona dessa mesma forma. Você coloca ali uma faixa de preço, que a gente chama de stop limite, ordem oco, existem nas corretoras existem vários termos que são coisas diferentes, mas com o mesmo significado. Você pode colocar uma ordem que vai botar um gatilho para a compra. Eu quero comprar quando chegar nos 33 mil, ou 33 centavos. Mas eu aceito comprar até 32, 34. E aí ele funciona como uma ordem limite, só que dentro de uma faixa, de uma range. A gente vai ver isso quando a gente for para a prática. Aí eu tiro essa dúvida diretamente. Então, se é para o stop de compra ou se é limite, não vai fazer diferença. Você vai ter a mesma função. Existe uma outra diferença que poderia ser a taxa, tá?
Quando se trata de alavancagem, tem taxas diferentes. Basicamente eu compro spot, não penso em stop. Depende. Aí se você estiver falando desse jeito... Ah, tá. Professor, a gente coloca stop ou ordem de venda. Pronto. Ah, entendi errado. Desculpa. Falei, mas é bom que já teria uma dúvida de alguém que pode ser que queira. Tá. Deixa eu falar primeiro da Vânia. Os dois. Você viu que quando a gente montou a operação simulada aqui, a gente colocou o stop e a ordem de venda a gente colocou para fazer take profit? Os dois. Você vai setar os dois. Acho que essa é a primeira dúvida. E o Tegov perguntou assim: basicamente eu compro um spot, então eu não penso em stop, porque vai acontecer a desvalorização. Aí eu entrei no trade, acredito no alvo, tá, pronto. Isso aí também. Não estou dizendo que está errado, mas se você fizer isso, onde é que está a sua gestão de risco? Não estou dizendo que você está errado de não botar o stop, mas também não estou dizendo que você está certo. Por quê? Como é que você, como é que você vai montar um plano de risco para saber se você pode entrar em outra operação ou não? E se você não tem um stop? E se a moeda passar 6 meses, você vai passar 6 meses numa operação, como é que você vai abrir a segunda, uma terceira? Então, a gestão de risco ela é diferente da operacional. A operacional você opera como você achar melhor, com stop, sem stop. Esse não é o mérito. Agora, se você fizer isso, você está abandonando uma gestão de risco. E abandonando a gestão de risco, você não tem como montar um plano estratégico. Você tem que ter uma gestão de risco para poder montar um plano estratégico. Então, assim, tem que ter stop. O que você pode fazer é colocar um stop maior do que da operação. Já que você acredita que ela pode se valorizar, então você vai entrar ali. Você pode perder 4%, não é isso que você fez quando você montou o seu plano de risco. Você disse que queria se expor a 4%, então se é 4% que você quer se expor, bom, você pode botar 4% também por risco da operação, então você só vai fazer uma. Você não pode operar sem saber até onde você pode aguentar, senão você vai ficar preso 6 meses, vai ficar 6 meses sem fazer a próxima operação. Aí se você fizer uma próxima operação e ela também cair mais um bocado, aí você já não está mais expondo 4%, você está expondo 8%, 12%, se cair muito mais, 20%, e onde é que você vai parar? Vai parar quando você chegar no risco de ruína, que é 30% de queda, aí você diz, não, quebrei, porque não teve um gerenciamento de risco, então não pode brincar não. Você tem que fazer isso certo. Sempre. Pega stop no spot. Quando é que você vai pensar em não pegar stop no spot? Se você já tiver feito um bom lucro, já tiver realizado bastante capital, e ainda assim eu ainda não recomendo, porque gestão de risco ela tem que seguir seguida a sério. Gestão de risco é como se fosse uma regra inviolável. A partir do momento que você viola essa regra, você está se expondo à morte. Então nunca pense em operar sem stop, porque eu acredito no valor da moeda. Eu vou lhe dizer o meu caso. Eu operei uma moeda que eu acreditava no valor da moeda. Ela foi a zero. Zero. Ela foi a zero. Ela sumiu. Ela deixou de existir. E aí? Você quer quebrar como eu quebrei? Eu quebrei nesse dia com essa moeda. Você quer quebrar? Então não. Tudo que eu estou ensinando não é metáfora, não é retórica, não é tema de um livro, não é palavra bonita para convencer vocês. O que eu estou ensinando é a minha vivência. O que me fez quebrar, o que me fez querer perder a minha vida, o que acabou com o meu prazer. E eu não quero que vocês passem por isso. Então nunca que eu vou aprovar isso. Agora, cada um é cada um, o capital é de cada um. Então eu não vou poder ser responsável caso aconteça alguma coisa. Os melhores ensinamentos eu já trouxe para vocês. É assim que você sobrevive no mercado. Tendo gestão de risco, aceitando o stop. Stop é proteção do capital. Stop não é uma falha do seu trade, uma falha de análise. É a proteção do seu capital. E a gestão de risco, como a gente falou na primeira semana, ela é focada em proteger seu capital, inclusive o stop, as barras d'água. Belezinha? Disciplina de negócio é tudo. Isso aí. Belezinha. Todo mundo aí espero que tenham entendido bem isso. Eventualmente a gente pode fazer num sábado que vem um reforço, utilizando agora setup para scalp.
para que os scalpeiros saibam quantas operações podem entrar. Por hora, a gente já tem muito material para refletir. Vocês têm acesso a todas essas planilhas, está na comunidade, está na plataforma da Last Link também. As reuniões ficam disponíveis na plataforma. Estudem, caso vocês tenham alguma dificuldade. Pratiquem esses exercícios na mão, como a gente fez. Peguem operações, vejam quais seriam os alvos, repitam ela, testem exaustivamente. Lá na frente, agora, a partir de quinta-feira, a gente vai ter setups quantitativos. Então, vocês vão ter possibilidade de se identificar ainda mais com o que vocês são. Todo mundo está votando em swing trade. Mas a gente vai começar as reuniões de setup quantitativo trabalhando com setup de scalping. A gente começa do mais agressivo para o mais lucrativo. E aí vocês vão conhecer. E aí vocês vão ter alguma ideia lá na frente. Por hora, trabalhem na gestão de risco, de montar a sua própria gestão de risco, de acordo com aquilo que vocês estão dispostos, na sua modalidade, no seu tempo, e pratiquem isso na calculadora, no demo, não precisa ser no dinheiro, mas pratiquem para que vocês entendam. Preencha a planilha, entenda o funcionamento da planilha, não se preocupe com a alavancagem agora, deixe isso para depois, não se preocupe com o operacional, como é que eu coloco se é ordem limite, spot, não, em stop, se é mercado, não se preocupe com isso. Isso a gente vai ver, vai ter aulas para isso. Se preocupe só em entender tudo que a gente falou nessas 7 semanas de gestão de risco. Foram muita coisa, cara. Foram muitas aulas, foram muitos ensinamentos. Basicamente, isso é tudo que eu poderia passar para vocês, sem reservas, sem esconder nada. E é o suficiente que me fez mudar a minha vida e eu espero que quem chegou aqui não tenha chegado quebrado, mas tenha chegado para não quebrar. E agora vocês têm a fórmula de como não quebrar, só depende de vocês se vocês vão praticar ou não. E vou dar mais fórmulas de como vocês podem operar. E ganância, não levem ela para vocês. Não olhe para o número de 4, 3% e acha pouco. Eu mostrei para vocês que vocês estão trabalhando com juros compostos, lucro em cima de lucro. É 10 mil hoje, que amanhã é 15 mil, então você está falando 4% de 15 mil. Chega no final do ano, você pode ter triplicado seu capital com constância. É sobre isso que é ser trade. Ser trade não é ganhar todo dia, não é perder sempre, não é ter assertividade. Ser trade é você sobreviver do mercado. E não ganhar dinheiro, mas sim sobreviver, ter capital para sempre, sempre continuar fazendo trade. E depois, lá na frente, é que vocês vão fazer isso que eu ensinei. Primeiro a gente trabalha, depois a gente tira férias. Beleza? Não entendi, mas beleza. Como assim não entendeu, mas beleza? Depois você me chama mais no privado, a gente faz uma gravação, uma reunião. Acho que se te ficou alguma dúvida, eu não vou deixar você sair com dúvida. Mas não, não entendi também o porquê você não entendeu. Achei que tinha sido claríssimo. Mas me chama depois no privado. É bem melhor pra gente não prolongar mais. Fechado, galera? Vamos pra live. Vou fazer a capinha da live e começar pra gente conversar. Vejo todo mundo lá.